Shalom Aleichem, minha irmã e meu irmão, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar da Parashá Bihalotcha, quando subires, que vai de números 8, 1 até o 12, 16. Bem, como vocês têm percebido, nós escolhemos alguns temas diferenciados para que a gente possa falar a cada Parashá. Então hoje eu gostaria de falar sobre a nuvem de glória. O que é a nuvem de glória? Né? Hoje eu gostaria de mostrar para vocês o que é isso e como é que essa nuvem aparece, quem é essa nuvem ou o que é essa nuvem. Lá em Números 10, 12, está escrito assim: E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Olha só que coisa interessante. Essa é uma das ocorrências que fala sobre nuvem. E aqui a nuvem, ela tem um sentido muito interessante. Porque parece que essa nuvem, ela é um ser vivo. Porque ela para e o povo para. Se ela sai, ela se enrola e sai, o povo tem que sair. Ela segue uma determinada direção e o povo tem que ir na mesma direção. O que é essa nuvem? Vamos tentar descobrir esse mistério, vamos tentar descobrir aquilo que está acontecendo aqui, que a gente precisa compreender, né? Que mistérios são esses? Entendeu? Essa palavra em hebraico é a palavra anam, e ela significa uma massa ou uma tela de nuvem, tá? E essa palavra ela é usada primeiro lá em Gênesis 9:14 significando trazer nuvens, tá? E na realidade essa palavra ela fala sobre as nuvens que você vê nos céus, nada mais do que isso. Só que quando a gente entra no livro de Êxodo, a gente vai perceber uma coisa muito interessante. O que nós vamos ver aqui? Que se nós dividimos as ocorrências da palavra nuvem, 3/4 dela, bem mais da metade, refere-se ao pilar de nuvem ao qual o Eterno guiava Israel no deserto. Bom, então nós vamos entender uma coisa. A maioria das referências na Torá da palavra nuvem, anam, está se referindo a esse evento, tá? A isso que ocorre e que a gente não tem, às vezes, como compreender isso, porque nós nunca vimos um fenômeno desse. Então eu queria que você parasse para tentar imaginar o que é isso. Porque é um negócio, assim, muito espetacular. E aqui eu queria tentar caminhar com você dentro da Escritura para te mostrar algumas coisas no que diz respeito a isso, porque a Parashá, quando ela começa a falar sobre essa nuvem, ela começa a mostrar para a gente que a nuvem, ela tem uma conotação espiritual muito diferenciada. Porque olha só, a nuvem, ela fala de proteção. Então, a nuvem ela vai trazer sombra para Israel. E aí eu queria acrescentar um ingrediente nisso, mostrando para você o seguinte, que enquanto Israel estava caminhando pelo deserto, e só quem já andou lá no deserto da Judeia sabe o calorão que lá faz. Eu já estive no Egito, e realmente o calor ele é assim insuportável. Você não consegue andar
debaixo do sol, porque realmente é terrível. Para você ter uma ideia, quando eu estive no Egito, a gente estava pisando na areia, e o guia dizia assim, olha, a areia aqui deve estar por volta de 60 graus, por isso que vocês têm que estar todo mundo ou com uma sandália, ou com um sapato que seja bom e que você consiga transpirar com ele. Porque se o sapato ele for muito fechado, ou um tênis muito fechado, seu pé não transpirar, vai dar problema. Então você imagina, vamos aqui ficar no meio termo. Vamos dizer que a temperatura do sol estivesse a 50 graus, ok? Aí você imagina homens, mulheres, crianças, idosos e animais caminhando nesse sol. Eu queria que você tentasse imaginar como seria caminhar debaixo de um sol escaldante e com uma temperatura dessa do chão, do sol. Bem, uma das coisas que a tradição rabínica nos ensina é que quando a nuvem pairava sobre o acampamento de Israel, essa nuvem fazia algo também extraordinário. A nuvem era como se tivesse um ar-condicionado sobre Israel. Então, nos limites do acampamento, na frente, aos lados e atrás do acampamento, a temperatura era uma temperatura agradável para o povo de Israel. Então, a gente vai ser obrigado a fazer uma afirmação, que a nuvem, ela providenciava não só a proteção, mas as condições climáticas para que Israel pudesse caminhar no deserto. E aí, irmãos, a gente começa a viajar na Bíblia, entendendo que, poxa vida, essa nuvem então é algo extraordinário. Essa nuvem é um fenômeno, porque além dela proteger do sol, ela providenciava durante o dia um ar-condicionado. E aí os irmãos sabem, obviamente, né? Acho que os irmãos com certeza sabem que no deserto à noite acontece um fenômeno chamado inversão térmica. É muito quente durante o dia e durante a noite é frio. A temperatura ela acaba assim se transformando radicalmente. Então, eu queria tentar te mostrar uma outra coisa agora, porque essa nuvem, ela acaba trazendo para Israel durante a noite um aquecimento. Então, veja bem, para você entender, a nuvem, ela é seletiva, porque ela olha para o povo e diz assim, eles precisam de um ar-condicionado e refresca. À noite eles precisam ficar mais aquecidos, ela esquenta. Aquela mesma nuvem, ela está caminhando junto com o povo e nós sabemos que no deserto existem lugares onde vivem os animais peçonhentos, que são cobras, escorpiões, lagartos, aranhas, animais que por si só são habitantes do deserto e que, quando entram em contato com o ser humano, dependendo de um desses aí, pode causar até a morte. A nuvem limpava o caminho de Israel. Nunca ninguém morreu no deserto pela ação de um animal peçonhento desse. E aí você vai perceber uma outra coisa, esse cuidado que a nuvem está tendo com Israel é uma coisa absurda. É uma coisa extraordinária. Então, há de se entender que, enquanto nós estamos caminhando pelo deserto da nossa vida, nós estamos sendo protegidos. Nós estamos sendo guardados de dia, das intempéries do sol, na noite, das condições adversas que a noite proporciona como frio. E por onde nós andarmos, as pragas vão ser tiradas da nossa frente, nós vamos poder caminhar sem que as pragas
possam nos acessar. E aí, irmãos, a gente começa a pensar e falar o seguinte, poxa vida, inclusive essa nuvem, ela era o guia da nação de Israel. Ué, então agora nós vamos ver uma outra coisa. Essa nuvem, ela direcionava o povo de Israel, 2,5 milhões de pessoas aproximadamente, conduzindo-os no caminho até Canaã. Olha só que coisa extraordinária, que proteção maravilhosa que o Eterno deixou para que Israel pudesse alcançar o seu objetivo. É óbvio que o Eterno sabe o que tem no mundo, as dificuldades dos caminhos que as pessoas têm que percorrer. Então, como o Eterno sabia da vulnerabilidade do seu povo, ele mandou a eles o quê? Uma proteção que era física, porém era espiritual. E aí, irmãos, eu gostaria de aproveitar isso aqui para a gente mostrar uma coisa para você, porque qual é um dos princípios de interpretação das Escrituras? Quando você tem uma palavra, que você está trabalhando com ela, você deve buscar a primeira referência dela e ver qual é o primeiro resultado, o que aquele resultado estabelece, para depois você fazer um paralelo com as demais palavras que estão ocorrendo nos textos bíblicos fora daquele primeiro contexto. Quando a gente procura a palavra nuvem, a primeira aparição está lá em Gênesis 9:13, eu vou ler para você. Diz assim, e o meu arco tenho posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então, amados, nós vamos ver uma coisa interessante aqui. A nuvem, ela é um sinal. Ela estabelece um sinal entre o povo de Israel e o Senhor. Olhe só isso. Então isso significa, irmãos, que tudo aquilo que o Senhor está fazendo, Ele está fazendo como um sinal de aliança para o povo de Israel. Olha que coisa extraordinária aqui. Então, o que o Senhor quer nos dizer com isso? Ele quer nos dizer que Ele tem um pacto de proteção para conosco. E olha só que interessante, porque nesse versículo que eu li para você, aqui o Senhor diz que isso tinha acontecido, essa nuvem que ele cita, onde está o arco, essa nuvem, ela é o resultado de uma chuva que caiu, destruiu tudo, mas Noé e sua família foram poupados. E a nuvem está lá nos céus, depois da chuva, para que ela, juntamente com o arco, mostrem esse conceito, esse sinal, esse milagre que o Eterno fez na vida do seu povo. Então isso é muito interessante. A próxima ocorrência já vai falar dessa nuvem, dessa coluna de nuvem que está lá em Êxodo. Então você vê como essas citações elas vêm aparecendo nas Escrituras e elas vêm confirmando isso. E olha só que interessante, quando a gente vai voltar para Êxodo para mostrar a relação que a nuvem tem, diz assim, Êxodo 14:19, diz assim, e o anjo do Eterno que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Agora tem um anjo e uma coluna de nuvem que estão juntos, bloqueando a ação do adversário contra Israel, enquanto eles atravessam o Yansuf, o mar dos juncos. Olha que coisa surreal. Essa nuvem, então, ela vai te proteger, ela vai me proteger
também na retaguarda, ou seja, por trás de nós, ela vai estar fazendo como que uma parede invisível, impedindo o inimigo de nos alcançar e de nos destruir pelas costas. Quando a gente fala de destruição pelas costas, nós lembramos logo de Amaleque, que é aquele que ataca pelas costas para tentar matar. Amaleque, nós sabemos hoje que ele é um espírito de violência. E ele tem uma conexão muito forte com a festa de Purim. Então você percebe que isso aqui que nós estamos te mostrando é algo realmente que, puxa vida, é extraordinário. No versículo de baixo, no versículo 20 do capítulo 14 de Êxodo, diz que essa nuvem, ela era clara para o lado de Israel, fornecia luz e escuridão para os egípcios. Então, uma das funções também desta nuvem, qual é? É clarear, é mostrar o caminho, dizer assim, ó, eu estou mostrando o caminho, vai ficar claro para você ver o caminho. E o inimigo vai ver o caminho como? Escuro, ele não vai enxergar o caminho. Irmãos, veja bem que coisa extraordinária é essa nuvem. Por isso que eu disse no princípio desse vídeo que ela parece um ser vivo, é algo assim extraordinário. E a gente vem falando dela e é uma coisa assim maravilhosa. Olha só que coisa tremenda. Êxodo 19:9, presta atenção, isso aqui é muito legal. E disse o Eterno a Moshe, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. O Senhor então ia chegar, se aproximar de Moshe numa nuvem, e o Moshe e o povo iam ouvir a voz, mas não iam ver forma alguma. A nuvem, então, neste caso, ela saiu para ocultar a face do Eterno, mas a voz não. Então, a nuvem é algo realmente maravilhoso, é algo extraordinário, irmãos, e nós precisamos entender o trabalho dessa nuvem, porque essa nuvem aqui, ela foi providenciada pelos céus, para que enquanto Israel estivesse no deserto, a nuvem nunca os deixou. Tem uma mensagem para mim e para você no que diz respeito a isso, que eu e você, enquanto estivermos caminhando pelo deserto da nossa vida, a nuvem nunca nos deixará. Haverá proteção, haverá sustento, haverá separação, essa nuvem separará a minha vida e a tua vida dos nossos adversários. A nuvem vai poder manter cada um de um lado, e o Senhor vai falar conosco através da nuvem. Nós não vamos vê-lo, mas vamos ouvir a sua voz. Isso é muito lindo. É por isso que a gente entende que essa nuvem aqui, na realidade, foi algo que o Eterno preparou, que os israelenses, os judeus viam como uma nuvem, mas na realidade era uma entidade espiritual, que a gente não pode definir como é que é. Mas eu quero, antes da gente ir para Brit Hadashah para falar de nuvem, eu preciso te mostrar uma outra coisa, que eu também é algo assim que é surreal, ligado à nuvem. Quando a gente pega o Midrash, e principalmente na Parashá Balak, né, que fala de Bila, né, aquele feiticeiro que quis amaldiçoar Israel e tentou e não conseguiu, e aquela coisa toda. O Midrash diz que por cima do acampamento de Israel tinha 4 seres celestiais, norte, sul, leste e oeste, guardando todos os quadrantes do acampamento, ok? E ele dá nomes para esses seres celestiais. Nós vamos falar numa paraxá futura. E se eu não me engano, isso já está no nosso canal, também já está dito no canal. Agora, veja bem, o que eu quero te mostrar agora é muito assim, realmente fantástico. Por quê?
Esses 4 seres que são listados pelo Midrash, eles ficam nos 4 quadrantes do acampamento de Israel, como eu já disse. Porém, quando você pega a tradição judaica e ela fala sobre o livro do profeta Ezequiel, e ele fala que debaixo do trono tem anjos que são como rodas, que giram o trono e conduzem o trono de um lado para o outro. Por uma estranha coincidência, o nome dos anjos que aparecem no livro do profeta Ezequiel, que cumprem essa função, são os mesmos que o Midrash coloca, que estavam guardando a nação de Israel. E agora eu vou tirar disso uma palavra para você. Eu quero mostrar algo para você. Isso significa que quando Israel estava no acampamento, havia uma nuvem. Acima dessa nuvem, o que tinha? A sala do trono. Nossa, Rabino, mas é a sala do trono. Porque os mesmos seres celestiais que guardavam Israel são aqueles que conduziam ou conduzem o trono do Eterno. Então, amados, essa proteção vai muito além do que nós estamos pensando. Essa nuvem vai muito além do que nós estamos pensando. Ela não fala só de uma presença. Ela está falando de algo muito maior, que está guardando a nação, que é o próprio Eterno, dizendo o seguinte: vocês estão no meu quintal. Irmãos, e eu estou falando da terra, estou falando de coisas terrenas. É como se o céu descesse, se o 7º céu descesse e dissesse assim: eu estou conectado diretamente com vocês e a única coisa que nos separa é essa nuvem. Que na realidade ela não fazia separação, ela estava fazendo a união, a fusão dos céus e da terra. Olha que coisa maravilhosa. Então a nuvem, ela faz este papel também, ela faz a conexão, ela liga os céus e a terra. Nós temos uma palavra que todo mundo conhece, que é a palavra link, né? Que é uma palavra da língua inglesa, que significa o quê? Quando você clica e você se conecta com um outro site, você abre alguma coisa para você ligar duas coisas. Essa nuvem, ela fazia esse papel. Então hoje o Senhor tem sobre nós algo que nos conecta com Ele, que permite que eu e você andemos o tempo inteiro, não só debaixo dessa proteção, mas conectados com Ele. Olha só, a nação de Israel, enquanto eles foram obedientes, essa nuvem os protegeu. Mas olha só, eu preciso te mostrar agora uma coisa que eu vejo que é muito relevante. Quando nós continuamos estudando a Torá, eu falei sobre Números 10, 12, não é isso? Quando nós continuamos o texto da Torá, ela diz assim, no capítulo 11, né? E aconteceu que queixou-se o povo falando que era mal aos ouvidos do Eterno. E ouvindo o Eterno, a sua ira se acendeu. E o fogo do Eterno ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Lembra que eu falei agora que o acampamento de Israel é como se fosse o quintal do Eterno? Isso indica proximidade, é uma coisa muito boa, mas também é muito ruim, porque o povo dá um deslize aqui, eles começam a murmurar, falar mal, queixaram-se não só do Eterno, como de Moshe, Aaron. O problema da proximidade da nuvem, de gerar essa conexão tão poderosa, é esse pecado aqui, que é um pecado horrível. Então, a nuvem, ela tem uma conotação excelente, mas ela carrega consigo também algo que nós temos que pensar. Se eu estou tão próximo do Senhor, tem pecados que eu não posso mais cometer.
E um deles, no nosso linguajar judaico, é Lashon Hara. Então, essa nuvem, que é a presença do próprio Eterno, não admite que eu e você façamos esse tipo de coisa. Nós temos uma conexão fortíssima com o Senhor. E hoje o Senhor não dá direito, nem para mim, nem para você, da gente fazer isso aqui, se queixar, fazer Lashon Hara. Por quê? Quando isso chega aos ouvidos do Eterno, ele fica irado. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Será que nós temos motivo para nos queixarmos? Será que nós temos motivo para reclamar? Será que nós temos motivo para ficar falando mal um do outro? Espera aí. Qual foi o problema da queixa aqui? Qual foi o problema que o Israel murmurou? Qual foi? Eles começaram a murmurar porque eles começaram a ter desejos carnais e falaram assim: quem nos dará carne a comer? A gente está lembrando da época que a gente estava no Egito, tinha pepino de graça, peixe de graça, tinha tudo de graça. Eles eram escravos e achavam que tudo isso era de graça. Porque nada é de graça. Não tem almoço e jantar de graça, não existe isso. Tudo tem um preço. E aqui eles estão reclamando disso para Moshe. Só que o Eterno está ouvindo. Meu pai. E olha só que interessante. O termo aqui para murmurar ou queixar-se, qual é? Anã. É o mesmo termo para nuvem. Olha só, irmãos, eu gostaria que a gente pudesse parar para entender isso. A única diferença é que aqui em hebraico tem uma letra Aleph, enquanto Anã, que determina a palavra nuvem, é com a letra Ain, mas o som é igual. Então você vê que há um perigo dessa proteção gerar murmuração. Porque o pessoal começou a ficar muito folgado e começou a achar que o Eterno tinha obrigação de fazer as coisas para eles, e Moshe estava lá como servo deles. Só que isso aqui, eles começaram a reclamar de algo que era horrível. Eles não tinham necessidade de abrir a sua boca e reclamar, porque eles tinham tudo no deserto. Aliás, no deserto eles tinham mais do que eles tinham no Egito. E por que eles tinham mais? Porque no deserto eles tinham uma vantagem muito grande. Eles eram livres e a presença do Eterno estava sobre eles, guiando-os e abençoando-os e conduzindo-os à sua casa, ao seu destino final, sem serem escravos. Eu estou enfatizando isso, irmãos, porque nós precisamos pegar a palavra e aplicar ao nosso dia a dia. Tem gente que diz assim: Rabino, o tempo que eu não era crente, eu tinha tudo. Eu tinha tudo, Rabino, eu tinha carro, tinha casa, minha empresa faturava bem e tal. Rabino, eu me converti, minha vida virou um inferno. Isso eu ouço, irmãos, isso eu ouço. Aí agora não está dando nada certo, porque as coisas estão passando, eu estou passando assim por um aperto que eu nunca vi na minha vida, minha família me abandonou, meus amigos me abandonaram, tem gente até da igreja, da minha congregação, da minha sinagoga que me abandonou, eu estou praticamente sozinho. O que eu faço? E aí a pessoa começa a reclamar. Porque ela se acha agora no direito de pegar e botar para fora o tratamento que o Senhor está fazendo com ela. Porque isso, o nome disso, irmãos, é tratamento, é limpeza. Tem um Midrash, eu me lembrei de uma coisa agora, tem um Midrash, inclusive, que diz que essa nuvem, além de fazer tudo o que eu falei,
ela limpava as roupas do povo de Israel. E o povo de Israel estava sempre com as suas vestes bem limpinhas, produzindo inclusive um outro tipo de milagre, que as crianças, elas cresciam com a mesma roupa, a roupa crescia junto com as crianças. Os sapatos, as sandálias, cresciam juntas e estavam sempre limpinhas e asseadas. Agora, essa mesma nuvem, que para nós ela é invisível, ela vem tratando da nossa vida, limpando a nossa roupa dos pecados que foram cometidos lá atrás. E nós costumamos usar o termo de expiação para dizer que essa nuvem, inclusive, ela está tratando do nosso caráter e fazendo expiação das besteiras que nós tivemos no passado. Então, quando alguém me diz assim, Rabino, minha vida virou uma coisa horrível, eu geralmente converso com essa pessoa e digo assim, lembra-se de que você fez muita besteira no passado, que você fez coisa errada, que você desagradou ao Senhor e agora Ele está tendo que expiar esses pecados, porque você não restituiu, não pediu perdão, não fez nada, e agora está vindo, como a gente diz, chegou a conta. O boleto está aí para pagar, e agora o Senhor, para não fazer uma coisa pior, o que Ele faz? Ele está tratando na tua vida e no teu caráter. Então Ele está te limpando, Ele está fazendo com que as tuas vestes espirituais possam ser limpas. E isso vem através do sofrimento. Porque é melhor sofrer aqui e ter as vestes espirituais purificadas do que ter que ir para o inferno. Então veja que coisa interessante. E o povo aqui, o erro que eles cometeram foi murmurar. Abrir a boca para reclamar do Senhor. Deixa eu dar um salto aqui, lá para Brit Hadashah, para a gente poder já ir para o finalzinho desse vídeo, porque em Mateus 17:5 está escrito assim, e ele, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Isso aqui está falando daquele encontro que Yeshua tem, que estão seus discípulos, e aparece para eles também Elias e Moshe, né? Então, isso está tendo aquela reunião com os dois, lá estão reunidos os três, e de repente os discípulos estão lá, vamos fazer uma cabana para vocês aqui, vamos fazer moradas para que vocês possam estar todos juntos aqui, vão perpetuar esse lugar e tal, e de repente vem uma voz que está saindo de uma nuvem, novamente se repetindo aqui aquele mesmo fenômeno que nós vimos na Torá, só que agora com a presença física de Yeshua, e essa voz é o próprio Hakadosh Baruch Hu, aquele que nós conhecemos como Ein Sof, o infinito, ele falando sobre Yeshua, dizendo que Yeshua é o filho amado dele, e diz para que as pessoas que estão lá possam fazer algo, ouçam o que ele diz. Por quê, irmãos? Porque no ouvir está a obediência, porque a palavra ouvir, Shema em hebraico, significa não só ouvir, mas também obedecer. Então, quando eu ouço uma instrução, eu tenho que obedecer. Por quê? Porque essa nuvem está me dando agora um direcionamento daquilo que eu devo fazer, como aconteceu com o povo de Israel no deserto. Então, esse direcionamento agora, ele vai canalizar essa pessoa na direção certa para que a pessoa não erre e não precise ser punida. Porque não há punição, irmãos, quando nós estamos fazendo tudo certo. Não há punição. A punição é para quem está pecando, a punição é para quem está fazendo alguma coisa errada. E isso também é uma coisa assim, muito óbvia, irmãos, e nós temos que respeitar esse tipo de coisa. Nós temos que saber o seguinte, errou, vai precisar de correção, mas não errou, você vai receber o quê? Louvor por isso. Vai receber os parabéns e tudo mais, mas menos repreensão, tá? Então vamos lá. Uma outra coisa que a Brit Hadashah diz, tá? Fala sobre a vinda do Filho do Homem.
Quando Yeshua vier, está escrito assim, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Lucas 21, 27. Esse texto fala para a gente do momento que Yeshua virá, e nesse momento a nuvem vai se tornar a carruagem de Yeshua. Essa nuvem vai conduzir Yeshua pelos ares para que ele possa então botar fim aos seus inimigos. Então a nuvem aqui, nesse momento, ela funcionará de uma forma diferenciada. Ela não vai vir como proteção. Ela vai ser usada como um veículo que vai conduzir Yeshua para que ele possa então se manifestar no que diz respeito àquilo que a humanidade vai precisar ouvir. Porque vai chegar um momento, irmãos, em que Yeshua acaba com a misericórdia, né? Vai ter que acabar, irmãos. Essa misericórdia um dia vai ter que ter fim. O Senhor vai precisar julgar o mundo. E esse juízo vai trazer alívio para os salvos e vai trazer choro, tristeza e angústia para os perdidos. Então a nuvem, ela vai servir como esse veículo para que tudo isso possa acontecer. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para você aqui, que eu acho que é muito importante também, tá? É que quando o livro do Apocalipse fala disso, ele também fala sobre essa nuvem, mas eu quero ler só um versículo para você, para te mostrar uma coisa. Apocalipse 14, 16, diz assim, e aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Ou seja, há uma colheita que está sendo feita na terra. Por quem? Por um ser celestial que está sentado sobre uma nuvem. Então, novamente, a nuvem aqui servindo como esse veículo para conduzir, fazer a conexão entre o céu e a terra, e colocando esse ser celestial em contato com a terra para produzir alguma coisa. Então você percebeu, durante esses momentos que nós tivemos juntos, como essa nuvem, ela é algo realmente tão sobrenatural que ela serviu para várias coisas. Mas tem uma coisa que nós podemos dizer que é comum a tudo que foi dito. Essa nuvem conecta os céus e a terra. Então, nós poderemos hoje dizer assim, Senhor, que essa nuvem invisível que nos conecta, que ela possa nos proteger, nos guardar, trazer provisão para a gente, que ela possa nos direcionar no caminho, impedir, Senhor, que os nossos inimigos na nossa retaguarda venham sobre nós e tentem nos matar. Que essa nuvem possa produzir tudo isso na nossa vida, mas também que essa nuvem que traz o Filho do Homem, que traz Yeshua Mashiach, que nós possamos estar presentes nesse momento com uma grande salvação vindo sobre nós, para que nós não precisemos participar de um outro evento, que é o evento de punição, que a humanidade também vai receber através do Filho do Homem. Então, que nós possamos estar debaixo dessa nuvem, que essa nuvem gloriosa possa estar sobre as nossas cabeças, sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, que possa haver sempre uma nuvem de glória sobre o nosso ministério, que ali a presença seja derramada. Uma das coisas, na primeira referência da palavra nuvem, que nós falamos sobre o dilúvio, lembra? Que esse arco, que fala de um concerto, de uma aliança que o Eterno tem conosco, possa estar prefigurado aí também. Que essa nuvem demonstre que eu e você temos uma aliança com Yeshua, e uma aliança que não pode ser quebrada, a não ser por nós mesmos, mas que nós possamos nos manter firmes para que essa aliança seja perpetuada. E a perpetuação dessa aliança faça de mim e de você pessoas que vão ser salvos. Quando a tempestade vier, as nuvens escuras vier, nós estaremos sendo salvos, protegidos e guardados. Para quê? Para quando a tempestade passar e o mal for destruído, nós possamos recomeçar com o Senhor, recomeçar um tempo novo,
recomeçar com a nossa família, recomeçar uma vida com abundância na área física, mas também na área espiritual. Então que tudo isso o Senhor possa fazer na minha vida e na tua, para a glória do nome dele. Que ele nos ajude, que Yeshua nos ajude a entendermos que essa nuvem ainda está presente sobre nós. Hoje nós não temos o privilégio de vê-la, como os nossos irmãos judeus tiveram o privilégio de vê-la durante a época da caminhada no deserto. Também que o Senhor tenha misericórdia de nós, e quando nós errarmos e essa nuvem estiver sobre nós, que nós não sejamos consumidos, que Ele possa ainda ter misericórdia e nos dar mais uma chance, em nome de Yeshua. Amém, querido? Amado, se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. E espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.